Este programa é um oferecimento de EMS. EMS Genéricos, a maior linha de medicamentos do Brasil. E Rede Familiar, saúde para toda a família. Boa tarde, está começando mais um Pílulas de Saúde. No programa de hoje vamos falar de um problema que afeta grande parte da população, a lombalgia. O médico especialista tira nossas dúvidas e ensina como nos prevenir das dores lombares. No quadro Fitness, atividades físicas e a importância de incluí-las em sua rotina. No Poder dos Alimentos, Virginia Novick fala sobre slow food e os benefícios de uma boa alimentação. No próximo bloco, não saia daí. Olá, eu sou o seu Precim, o melhor amigo dos preços baixos. Confira as ofertas da semana na Rede Familiar. Kit de derme com 2 unidades de R$ 18,90 por R$ 14,90. Cogumelo do Sol, leve 3 e pague 2 por R$ 139,80. E polivitamínico Gerovital, de R$ 88 por R$ 48,90. Drogaria Familiar, saúde para toda a família. É um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e farmacêutico, leia a bula. Se você alguma vez reclamou de dor nas costas, pode ter certeza que não está só. No Brasil, aproximadamente 50% a 90% dos adultos sofrerão desse mal em algum momento da vida. Hoje, você vai conhecer a Beth, que é vítima desse mal. A Beth tem 37 anos, é recepcionista e está solteira. Sofre com dores nas costas e quer aprender a se alimentar melhor. No Brasil, aproximadamente 50 a 90% dos adultos sofrerão desse mal em algum momento da vida. Hoje, você vai conhecer a Beth, que é vítima das dores nas costas. Beth, me fala um pouquinho como é que é essa dor nas costas. Oi, Twili. Eu acho que em virtude de eu ficar muito sentada, né, da mesma assim postura por causa do meu trabalho, dói bastante. Sim, arde todos os dias, dói muito. E eu tento assim ficar o maior tempo possível assim caminhando, me movimentando bastante para conseguir assim fazer o trabalho normal. Essas dores, Beth, elas acontecem mais à noite, pela manhã? Não, mais na parte da tarde, eu acho que era que você tá mais cansada, mais assim, já querendo descansar. E à noite eu não tenho muita dor mesmo, só na hora que eu tô mais sentada mesmo. E é uma dor que queima, é uma dor que arde, é uma dor que irradia pelo resto do corpo ou ela é concentrada na sua lombar? Não, ela é concentrada na lombar, é uma dor que arde, mas depois também, se você relaxar um pouquinho, fazer alguma atividade, uma atividade física já melhora, entendeu? Bom, vamos ouvir então, Beth, a opinião de um profissional falando sobre lombalgia. Vamos acompanhar. Má postura, inflamação ou até mesmo hérnia de disco. As causas variam, mas elas trazem como consequência a famosa lombalgia, ou dor nas costas, como é popularmente conhecido. E para esclarecer algumas dúvidas, eu convidei o Dr. Olavo Letaif para participar do programa Pílulas de Saúde. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Twin. Doutor, o que é a lombalgia? O termo lombalgia nada mais quer dizer do que dor na região lombar. A gente divide a coluna em 3 porções. A mais perto da cabeça, ou a do pescoço, é a coluna cervical. A região do meio a gente chama de coluna torácica. E a região mais próxima das pernas, a mais baixa da coluna, a gente chama de coluna lombar. A dor nessa região, a lombalgia, pode ser causada por inúmeros fatores. Entre eles, hérnia de disco, má postura, sobrecarga mecânica e diversas outras patologias que podem nos preocupar um pouco mais. Mas o que causa a lombalgia? Diversas são as causas da lombalgia. A principal causa de lombalgia é o que a gente chama de lombalgia mecânica, ou seja, existe uma sobrecarga mecânica da coluna, dos ligamentos, da musculatura, dos discos, das articulações, de toda a estrutura que sustenta a coluna. Eu trouxe um modelo da coluna para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor de como que isso se dá. A gente vê em branco aqui um ligamento. Esse ligamento fica na frente das vértebras. Esse ligamento também fica por dentro, fica atrás das vértebras.
Ao redor de todas as estruturas ósseas, esse é um modelinho de estruturas ósseas. A gente também tem ligamentos. Ligamentos conectam um osso ao outro, uma vértebra a outra. Entre as vértebras, que são essas porções maiores, nós temos os discos. Esses são os discos intervertebrais. Aqui atrás, isso é a parte da frente da coluna. Aqui atrás, nós temos, conectando uma vértebra a outra, as articulações, que também podem doer, podem desenvolver artrose e outros problemas. E a parte de trás aqui, com musculatura e ligamentos. Tudo isso pode doer na realidade. A ginástica, ela quando bem feita, ela colabora com a coluna? Sem dúvida. Na verdade, a ginástica ela é muito importante, ela ajuda bastante. A ginástica, ela trabalha fortalecimento muscular, fortalecimento ligamentar, o fortalecimento das estruturas que sustentam a coluna. A gente tem que imaginar que a coluna, na verdade, ela está dentro de um estojo formado por músculos na frente e músculos atrás. Quando existe um bom equilíbrio da musculatura, tanto anterior quanto posterior na coluna, a gente tem uma coluna que boa parte da carga que seria despejada nessa coluna é compartilhada com essa musculatura. Então, musculatura bem tonificada, bem alongada, fortalecida, representa uma coluna mais estável e que sofre menos com as cargas. Doutor, e como eu sei que a minha dor na coluna existe, que é grave? Através de ressonância magnética, através de um raio-x, como eu detecto essa dor na coluna? Esses exames, como raio-x, ressonância, eles têm participação no diagnóstico de uma lombalgia. Mas eles são exames complementares. Como o próprio nome diz, eles complementam o quê? Complementam uma boa história clínica feita entre o médico e o paciente e um exame físico bem feito. Quando existe uma primeira etapa de exame físico e história que apontam para alguma patologia, apontam a necessidade de uma pesquisa mais aprofundada, os exames complementares de imagem, no caso, raio-x e ressonância, trazem maiores informações e podem nos ajudar a firmar o diagnóstico. Existem também os exames, que não só o de imagem, exames de sangue, que podem também nos ajudar nesse diagnóstico. Existe medicamento para amenizar as dores nas costas? Sem dúvida. Existem vários medicamentos desenvolvidos e já desenvolvidos no passado e que são continuamente desenvolvidos com o intuito de aliviar as dores nas costas. O tratamento medicamentoso faz parte do tratamento não cirúrgico das dores nas costas. E quando é que é o caso de se operar? Pois é, a cirurgia ela é a menor parte da nossa indicação. 95% das vezes nós tratamos a lombalgia e a principal causadora da lombalgia, a hérnia de disco, de modo não cirúrgico. Somente uma menor parte dos casos, 5% dos casos, é que nós precisamos fazer alguma intervenção cirúrgica. Quando é que nós operamos uma hérnia de disco? Quando é que nós operamos uma lombalgia? Nós operamos em situações em que a gente detecte algum fator de alarme. Quais são esses fatores de alarme? Dor noturna, dor que não melhora com o repouso, fatores pessoais dos pacientes, como perda de peso, doenças associadas, como pacientes com câncer, casos de fraturas, pacientes que não estão tendo uma resposta ao medicamento, pacientes que já tentaram um tratamento conservador e não obtiveram sucesso com esse tratamento conservador. Agora, uma cirurgia de coluna, o tempo de recuperação, o pós-operatório, ele é muito delicado? As cirurgias na coluna, elas vão desde cirurgias pequenas, cirurgias que hoje em dia está muito em voga falar o termo minimamente invasiva, que são cirurgias com uma menor agressão tecidual, são cirurgias que envolvem uma menor lesão das partes moles, músculos, tendões, nervos, vasculatura, tudo isso é menos agredido e, teoricamente, o paciente tem uma recuperação mais rápida, menos dolorida, com menor tempo de estadia no hospital. E vão desde essas cirurgias minimamente invasivas até cirurgias de maior porte. Mas em todas elas o objetivo é devolver
qualidade de vida para o paciente e permitir uma boa reabilitação e precoce. Aquela imagem que nós temos do paciente que vai ficar com sequelas, o paciente que vai ficar sem andar, sem colocar o pé no chão, isso é uma coisa muito antiga, uma coisa, eu diria, já até ultrapassada. Tá certo. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado. E vocês aí de casa, continuem ligados no programa Pílulas de Saúde. Até a próxima. O fato de estalar as costas é uma pergunta bastante frequente entre os pacientes, mas o fato de estalar as costas sem dor, friso, sem dor, se a pessoa estala as costas e não tem dor nenhuma, isso não tem maior relevância. Bom, Beth, você já disse que é em virtude de você ficar muito tempo sentada. O seu trabalho pede que você fique muito tempo sentada? Pede, não tem como. Eu tenho que ficar sentada o dia todo, não tem como. Eu tento me movimentar ao máximo, mas é praticamente o dia inteiro sentada. Bom, então vamos acompanhar como é o dia da Beth. Bom, a gente acompanhou um pouquinho do seu dia a dia e viu que tempo para fazer atividade física aí tá faltando, é verdade, Beth? Na verdade não falta, né, Twig? Dá tempo, a gente querendo, a gente faz, né? Então eu acho que tem assim, um tempo livre, assim, o resto da tarde até a noitinha. Eu tô precisando realmente pegar mais a sério nessas atividades físicas, mas é só uma caminhadinha já, 1 ou 2 vezes por semana já ajuda bastante. Mas existe algum tipo de atividade que você se sinta mais atraída? Você gosta mais de uma caminhadinha? Você prefere cair na piscina e fazer hidroginástica? Como é que é? Eu gosto mesmo de academia. Eu adoro nadar, mas eu gosto mesmo de academia. Bom, e a gente foi lá pro Spa 7 Voltas, em Atibaia, e vai mostrar para você e pro pessoal de casa que opção para se exercitar não falta. Vamos conferir. Atividades diárias coordenadas por uma equipe multidisciplinar para a queima de calorias rápida e de maneira eficiente. Hoje o programa Pílulas de Saúde está no Spa 7 Voltas e vai mostrar que spa não é só comer pouco não é isso, Toninho? É verdade. Tem que fazer um pouco de atividade física. Agora, quais são as principais atividades físicas que a gente pode encontrar num spa? Se a pessoa quer perder peso, ela tem que dar um pouco de ênfase para as atividades que são aeróbicas, né? Fazer uma caminhada, fazer uma esteira, uma aula de dança. Se você não ajudar com a atividade física, a perca de peso fica prejudicada. Você tem que fazer uma associação de uma boa dieta, que você não tem que se privar de sabor, né? Você pode perguntar para as pessoas aqui, as pessoas têm sabor se alimentando, e associar a atividade física, as duas coisas. E acima de tudo, você se reeducar. É difícil, com todo esse tempo louco que a gente vive, nessa vida moderna, é complicado. Mas se você fizer da alimentação um ritual, é muito interessante. Você realmente vai sentir mais o gosto do alimento, você vai comer mais devagar, vai sentir mais prazer em comer e não vai ter que comer uma quantidade tão grande. Toninho, que não gosta de fazer nada, veio pro spa e não gosta de fazer, não quero fazer atividade física. Como é que eu faço para mexer o corpo? Olha, é complicado, acontece. Acontece da pessoa vir para cá e não gostar de fazer atividade física, mas o importante que a gente batalha aqui também é a pessoa descobrir o prazer em fazer alguma coisa. Alguma coisa ela vai gostar de fazer. Porque vocês oferecem um leque de opções. Tem uma gama muito grande. Tem dança de salão, tem danças Tá rítmicas. aí, dança, é uma ótima dança, opção né? A pra pessoa, quem por não exemplo, quer. não gosta de fazer uma esteira, uma caminhada, mas tem aula de ritmos às 15:45, que é uma aula aeróbica, uma aula agitada. O importante é você descobrir alguma atividade que você curta fazer. Alguma coisa você vai curtir fazer. Porque a partir do momento que você faz com prazer, parece que o seu corpo responde E acima rápido. de tudo, você desenvolveu o prazer em fazer atividade física. Porque tudo bem, você até pode estar com preguiça um dia, né? Tá com preguiça, mas a partir do momento que você começa a fazer atividade física, você tem o prazer em fazer aquilo, né? Descobriu o prazer em fazer aquilo. Agora, um pouquinho de musculação tem que fazer. Você sente que você está dormindo melhor, a coluna para de doer, você fortalece O o fortalecimento muscular, ele é necessário. Agora, não curte muito a musculação, vai para um pilates.
Pilates, uma ótima Aqui opção. também E aqui tem Pilates. Também tem o Pilates, tem o Power Plate, que é muito aquela legal. plataforma vibratória que a gente vai mostrar para vocês. Tem uma série de opções, né? Mas você tem que descobrir alguma coisa que você tenha prazer em fazer. Você tem que desenvolver o prazer tanto em fazer atividade física, quanto em se alimentar melhor. Em descobrir o prazer em você se alimentar bem. Você não tem que se abster do sabor, mas descobrir o prazer em outros sabores. Tá entendendo? Aí você vai pegar e vai realmente sentar na mesa e vai ter prazer em comer aquilo, que se você comer sem prazer também não adianta, né? Sem vai ser melhor. dúvida. Não, Toninho, e depois acho que dessa super entrevista, o pessoal que tá lá em casa vai querer correr para um lugar para manter uma vida mais saudável. E eu acho que aqui, no 7 Voltas, vocês oferecem todas essas opções e ainda o carinho dessa pessoa que tem esse carisma todo para falar com a gente. O legal, na verdade, de você vir para o spa, a ação de você vir para o spa é uma ação de carinho com você mesmo. Você quer cuidar do seu corpo, quer cuidar da sua máquina, quer cuidar da sua cabeça. Então, só o fato de você se determinar e vir para um spa, você fala assim, não, eu vou cuidar de mim. Quer presente maior? Exatamente. Você se dar isso de presente? Exatamente. Você vir para o spa é você cuidar do seu corpo, você se sentir melhor com você mesmo. Né? Tá dado o recado. Muito obrigada, Toninho. Veio para o 7 Voltas porque vale a pena. E a gente vai mostrar para vocês tudo isso que ele falou agora. E vocês continuem ligados no nosso programa. Super beijo e até a próxima. Beth, dá para ficar mais animada com esse monte de opção para ir para um spa e exercitar o corpo? Dá sim, Twig. Com certeza é cansativo, esse serviço de ficar muito tempo sentada, dói realmente as costas, mas tudo isso a gente resolve com o exercício, com certeza. Não, e o melhor de tudo é que você tá com disposição para começar. Agora, batendo um papo, Beth, sobre a sua alimentação. Como que é a sua alimentação? Eu tento ser mais natural possível, assim, porque hoje em dia não tem como. Você sabe o que é bom, o que é saudável, né? Você só come coisa porcaria se você quiser. Agora, dá para resistir, Beth, uma pizza, um hambúrguer, aquela coisa cheia de queijo, pingando óleo, dá para resistir até no fim de semana? Até que dá, Twig, até que dá, porque, nossa, eu vou falar pra você que eu tô, assim, precisando realmente perder peso, mas não é por causa de comer porcaria, assim, de final de semana, não é. E por oposição ao conceito de fast food, apareceu a slow food. E Virginia Novick mergulha a fundo nessa matéria no poder dos alimentos. Mais uma vez eu estou aqui ao lado da chefe Cláudia Matos. Hoje eu quero entender melhor o movimento cuja proposta é desacelerar. É o slow food, é isso mesmo, é desacelerar e prestar atenção. Muitos aspectos do nosso cotidiano, como comer, merecem um outro olhar, merecem uma nova percepção. É isso mesmo, Cláudia? Como é que é o slow food, esse movimento que já se espalhou por todo mundo? Então, o Slow começou numa contrapartida à rede fast food, realmente. Começou na Itália, os italianos têm essa questão forte com a alimentação, com convívio, de você sentar à mesa, de você tirar o seu alimento, muitas vezes do seu quintal, de uma horta, ou de uma criação, de um animal que você próprio crie. Então, para eles é muito forte a questão alimentar. E ele atingiu outros canais também, como a sustentabilidade. Os 3 itens mais fortes no Slow é o alimento bom, prazeroso, gostoso, saudável. O alimento justo, ou seja, o pequeno produtor, a pessoa que está trabalhando na terra ou está pescando, enfim, ela receba um salário, um valor por esse alimento, né? O respeito ao pequeno produtor, enfim, aos trabalhadores em geral, faz parte da sustentabilidade.
O Carlos Petrini, que é o fundador, ele até chama nós de coprodutores. Nós somos coprodutores, trabalhamos junto com esses produtores. E um alimento limpo, ou seja, que não faça mal ao meio ambiente, que não se use agrotóxico, que não se use degradantes para o meio ambiente. Né? Então, esse tripé sendo respeitado está dentro do Slow Food, desse projeto. Você é membro do Slow Food. Você acha que as pessoas, por conta da correria da vida moderna, perderam o prazer de comer ou não sabem mais nem exatamente o gosto de um bom alimento, diferenciar um bom alimento? Eu acho que hoje eu percebo que as pessoas estão querendo voltar para uma horta, voltar para alimentos mais saborosos. Está começando esse resgate. Cabe a nós, chefes ou pessoas que trabalham com alimentação, oferecer, fazer as pessoas conhecerem, porque muitas vezes elas não conhecem ou não gostam ou não consomem porque não conhecem, não sabem preparar, não sabem onde comprar. Então é uma falta de informação. Você separou aqui alguns alimentos que você me disse que tem essa preocupação, também tem alguns alimentos que estão em extinção ou que são restritos a um certo núcleo ou um certo local que vocês procuram também divulgar. Isso faz parte do movimento Slow Food? Exatamente. O Slow ele tem um projeto que chama Arca do Gosto, como se fosse a Arca de Noé mesmo, que a gente colocava os bichinhos. Então, agora a gente põe os ingredientes que também estão em extinção, né? Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo tem um bairro que se chama Cambuci. E na época tinha muitas árvores de cambuci, lamentavelmente hoje nós temos tão poucas, então nós estamos fazendo um projeto de resgate do cambuci. O cambuci parece... O que é o cambuci? Eu desconheço. É uma fruta, parece essa nave espacial aqui, bonitinha, né? E que você faz geleias, doces, ele lembra muito limão, como cítrico. Então, o cambuci é o mais novo para a Arca do Gosto. E aí a gente tem alguns como o guaraná nativo dos indígenas, o palmito jussara, a castanha do baru. Você conhece a castanha do baru? Castanha do... É utilizada bastante para creme, não é? O óleo de castanha de baru, não é isso? A manteiga, uma coisa assim? Então, a gente conhece tanto o baru, o babaçu também, o mesocarpo de babaçu, ele faz parte da cosmetologia. Mas hoje a gente está trazendo para a área de alimentação porque é muito saudável. O baru ele tem 26% de proteína, então é um alimento riquíssimo. O umbu, por exemplo, é uma fruta também maravilhosa, de sabor muito peculiar. O aratu, o arroz vermelho, que é conhecido como praga, mas a gente sabe que é uma maravilhosa praga, deliciosa praga. De onde vem esse arroz? Ele é do Vale do Piancó. Então é uma região onde se trabalha esse arroz vermelho. Onde é o Vale do Piancó? É no norte do Brasil. É no meio do nada, assim. E ele cresce e nasce como praga mesmo. E não precisa agrotóxico, ele não precisa nada que prejudique a terra. Cláudia, uma das grandes preocupações para o futuro é alimentar um planeta Terra extremamente populoso. Então o Slow Food, eu acho que tem essa consciência e vem buscar alternativas para isso. Exatamente. O que acontece é assim, hoje nós produzimos uma quantidade muito grande de alimento. Só que o acesso a esse alimento é pequeno. Então essa que é a questão. A gente tem muito alimento, mas tem poucos compradores para esse alimento. Porém, na natureza a gente tem muita coisa que pode ser utilizada de forma muito barata, né? Como a gente conhece o próprio licuri, hoje ele é jogado fora. E pode um coquinho, né? Aquele coquinho, lembra daquele coquinho? Olha aí, uma compota, deve ser uma delícia esse coquinho. O néctar de abelhas nativas, que é um mel das nossas abelhas, que são abelhas sem ferrão, abelhas nativas mesmo. E aí a gente tem, dentro do néctar, a gente tem uma infinidade de diferentes sabores de abelhas, né, de mel, com sabores diferentes, porque cada abelhinha é diferente o gosto, o sabor do mel. É muito interessante. E assim, tem esse é farinha de mandioca. Então, fora a questão alimentar, tem a questão cultural também. Como é que eles produzem isso? Como que é essa embalagem? Né? Então, tem é muito complexo todo o trabalho que o Slow Food faz. Cláudia, e nesses encontros vocês relaxam a mesa, tomam um bom vinho, porque a minha ideia e as fotos que eu vi para a pesquisa dessa matéria são as pessoas tendo muito prazer, se permitindo o prazer de comer. Nesses encontros acontecem esses momentos?
Sim, sempre o slow é regado a uma boa comida, a uma boa bebida. Nós somos bons comedores, na verdade. O prazer é um dos... Lembra que a gente conversou sobre os tripé? O prazer é um dos pontos fortes, porque a ideia é fazer um trabalho ecológico, sustentável, mas prazeroso também, divertido. A gente não quer nada chato, né? Chato não combina, não é gostoso. Quer dizer que pode ficar horas na cozinha, o povo já na mesa, degustando ali um vinhozinho, enfim, compartilhando esse prazer de comer, de se reunir na hora da mesa, que também a gente acabou perdendo, não é? Exatamente. A ideia é, a gente faz trabalhos desde desenvolver, voltar o prazer, o gosto, o sabor, que é o que a gente chama de oficina do gosto, que isso é dedicado a crianças ou pessoas maiores, enfim, mas para realmente degustar e reconhecer alguns aromas, sabores que a gente foi perdendo durante a nossa vida. Melhorar a qualidade da nossa alimentação e arranjar tempo para saborear é uma forma simples de tornar o nosso cotidiano mais prazeroso. Beth, nós esperamos ter ajudado um pouquinho a dar qualidade de vida para você e para o seu dia a dia. Bom, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, Beth. E você aí de casa que quer participar do nosso programa, mande um e-mail para contato@farmatv.com.br, que nós vamos ter o prazer em ajudá-lo a resolver o seu problema de saúde. E não perca no próximo bloco o Dr. Carlos Alberto Pastore falando de obesidade. Eu volto já. Olá, eu sou o seu Precim, o melhor amigo dos preços baixos. Confira as ofertas da semana na rede familiar. Kit de derme com 2 unidades de R$ 18,90 por R$ 14,90. Cogumelo do Sol, leve 3 e pague 2 por R$ 139,80. E polivitamínico Gerovital, de R$ 88 por R$ 48,90. Drogaria Familiar, saúde para toda a família. É um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico, leia a bula. Pílulas de Saúde apresenta Naridicas para prevenir a rinite alérgica. Para prevenir a rinite, evite ficar em locais fechados, onde haja fumaça de cigarros, cheiro forte de tinta ou solvente e paredes úmidas e frias, com mofo ou bolor. Prefira locais arejados e ambientes expostos à luz do sol. Respire melhor. Caros amigos, o assunto hoje é obesidade. Nós sempre pensamos que o ganhar um pouco de peso não era problemático, porque você acabava ganhando, perdendo peso no decorrer da vida. Hoje a gente percebe que a obesidade é uma epidemia mundial, tanto nas crianças como nos adultos. Nós já temos praticamente 40% da população do Brasil já chegando, quase passando acima do peso. Nos Estados Unidos, muitas pessoas acima do peso, obesos mórbidos, com mais de 150 quilos. Só que a obesidade traz doença. Por que traz doença? Os pesquisadores observaram que a obesidade traz inflamação dos nossos vasos, favorecendo doença das artérias, depósito de gordura na parede das artérias. Isso é importante por quê? Porque esse depósito vai obstruindo as artérias, em geral de regiões importantes como o cérebro, como o coração, trazendo doença para essas regiões. Então a obesidade hoje já não é mais aquele probleminha de você estar um pouquinho acima do peso. Nós estamos observando que ela produz substâncias inflamatórias e produzindo substâncias inflamatórias favorece uma série de doenças, tanto do coração como o câncer, entre outras. Então, cuidado muito com o excesso de peso. A forma de se perder peso todos nós já conhecemos, né? Só comer bem, essas dietas adequadas, o exercício, tudo isso nós já conhecemos muito bem. Às vezes até lidar um pouco com a ansiedade, com a compulsão, que nos leva remediamente a procurar na comida uma alternativa para aliviar a ansiedade. Procurem sempre um especialista. E o Pílulas de Saúde chegou ao final. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Não perca diariamente o Pílulas de Informações às 14 horas aqui no SBT. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima. Este programa foi um oferecimento de EMS Genéricos, a maior linha de medicamentos do Brasil, e Rede Familiar, saúde para toda a família.